Olá, Magali. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tô joia, Rodrigo, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. A gente está iniciando aqui nossa live aqui. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem aqui, Ok, né? Mas a gente já está aqui preparado aqui. Eu estou vendo que o pessoal está começando a entrar aos pouquinhos aqui. A gente espera um pouco, né? tá E bom, aí, e aí a gente aguarda um pouquinho aqui para que a gente possa dar início à nossa conversa, né? tá joia. Como É é um que você prazer. está? Enquanto isso, fala um pouquinho. Tá tudo certo? Tudo bem nesse momento maluco, né? Que a gente está vivendo? Tudo bem, tudo bem. Eu já tinha o hábito de trabalhar muito de casa, então me adaptei talvez mais fácil, né? Porque já tinha esse costume de ficar muito em casa, então tô bem adaptada. Embora não sei se dá para se adaptar a esse processo, né? É um processo meio complexo, né? É verdade, é verdade, é Um verdade. contexto meio complexo. Então a gente fica meio que tentando ter um processo de autocuidado bastante grande para também enfrentar isso de um jeito mais tranquilo, né? Não, com certeza, com certeza. Para quem está entrando agora, primeiramente, boa tarde, né? Para quem está entrando agora. A gente está aguardando só um pouquinho, né? As pessoas entrarem, né? A gente tem aqui um minutinho, então a gente vai esperar aí mais uns 2 minutinhos no máximo, aí até mais uma turma entrar, que a gente entende aí que é um momento que as pessoas estão se preparando para poder assistir a live e a gente vai dar início, né? E por enquanto aqui eu tô perguntando, né, que até para a Magali como é que ela tá nesse momento maluco que a gente está vivendo, né, de home office, essas coisas todas, né? A gente aqui na empresa também teve essa adaptação. Acho que uns se adaptaram melhor, outros, enfim, né? Nem tanto. Acho que vai muito de como a pessoa lida também, eu acho, né? Com acho que com o seu meio, né? Com o convívio da sua família. Tem gente que consegue ficar muito bem em home office, tem gente que sofre um pouco mais, né, Magali? Mas É, sem dúvida eu acho que isso transformou e vai transformar muito aí as relações de trabalho, né? Eu acho que sem momentos como dúvida. esse que vem forçosamente, né, acabam transformando bastante aí um pouco a forma como a gente conduz as coisas, né? Sem dúvida. E a gente, por mais que a gente, né, tenha a gente é muito privilegiado, né? A gente está numa condição muito favorável, né? Então, quando a gente olha as pessoas menos privilegiadas, a gente começa a ver que realmente a nossa condição ela é uma condição muito, muito melhor. Mas ainda assim, a gente não foi feito para ficar fechado, né? Enclausurados, assim. Então, é realmente uma condição que exige bastante autocuidado. Eu vejo que é assim, de você poder cuidar de você, das suas emoções, cuidar daquilo que você tá passando aí internamente, senão a gente acaba tendo algumas situações, algumas roupantes aí que é da situação, que é do contexto, né? É verdade. Eu concordo contigo, né? Se a gente não cuidar da gente, quem cuidará, né? Eu acho que um pouco por Exato, aí. exato. Maravilha, maravilha. Bom, vamos dar início aqui, então. A gente já tem algumas pessoas que entraram aqui, alguns telespectadores, né? Outros com certeza vão entrar durante a live. Eu queria inicialmente agradecer a nossa convidada da última live, né? Que foi a Yara, que é uma querida, você também conhece ela. Aliás, acho que é a Yara que nos apresentou, né? E a gente teve uma live, acho que muito bacana, falando bastante sobre motivação de equipe também, né? É um tema que a gente vai estar versando um pouco hoje, obviamente, né? As coisas são coincidentes, elas se complementam. Mas eu queria agradecer a Yara aí pelo tempo dela e pela ótima live que a gente fez. Então, obrigado, Yara, tá? E aí, apresentar um pouquinho aí a nossa convidada de hoje, a Magali, né? Para quem não a conhece. Magali é psicóloga e coach, né? Trabalha há mais de 15 anos aí atuando nas grandes multinacionais, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, né? Me corrija se eu estiver errado, Magali, você também é membro do ICF, que é o International Coach Federation, e atual presidente da Vial Brasil, que é o World Institute of Action Learning, né? Isso, do Isso IOE. mesmo?
Então tá Uai, ótimo. Wild, eu é sempre isso. falo, né? Wild. Além, obviamente, de cofundadora da Eight, Diálogos Transformadores aí, que é a empresa que você atua, né? E você me Uhum. disse que você é uma apaixonada por viagens também, né? Sou. É isso mesmo? Gosto muito. Gosto muito, muito mesmo. Que bacana, né? Até porque viagem é algo que transforma a gente Sem e dúvida, realmente vem muito de encontro com o que a gente está querendo conversar hoje, né? sem dúvida. Eu queria, eu queria dar início à nossa conversa, Magali, falando um pouquinho sobre uma coisa que vem, obviamente, de encontro nesses últimos momentos, que é esse momento que todo mundo está vivendo, né? E a gente aqui dentro da TM+, a gente também, acho que, assim como vocês que estão nos escutando, tivemos que nos adaptar muito rapidamente, né? E tentar entender o que a gente vai fazer com esse novo contexto que estava acontecendo. Ainda mais sendo uma empresa de viagens, né? E a gente foi extremamente impactado, né? E a gente acabou se tornando muito sensível a esse momento de transformação, né? Obviamente, a necessidade de nos reinventar, né? Como pessoas, como profissionais, como empresa, né? E olhar um pouquinho para o futuro desse nosso segmento, né? Seja de viagens, seja de conexões, e o que a gente pode fazer com isso. E a gente criou um produto aqui, que obviamente depois quem tiver mais interesse pode entrar em contato conosco, que a gente vai explicar um pouco melhor, mas que é o TMI Conecta, né? Basicamente, é um novo conceito de eventos e ativações, né? Cujo objetivo é facilitar essas conexões entre as empresas e seus clientes, ou sua cadeia de clientes, ou fornecedores e tal, né? E que é uma ferramenta que tanto pode ser usada como um complemento para o que a gente já fazia, que são as viagens de incentivo ou learning trips, né? Viagens de conhecimento, né? Como uma plataforma de ativações e sustentação, né? Para poder manter sempre o motivo lá, até que se chegue realmente ao prêmio que seria essa viagem, ou como uma própria experiência em si, né? Fazendo eventos híbridos, online, offline e tal, e tentando trazer para o nosso cliente, né, um novo formato, né, de relacionamento que ele pode ter com o seu público, né? Seja, mais uma vez, funcionários ou clientes. Tá? Então, pensando um pouquinho nesse novo momento que a gente também está vivendo hoje, né? E, obviamente, você sendo uma profissional reconhecida no trabalho de coaching e de action learning, tá? E você também, eu me recordo que falou um pouquinho antes da nossa live que você tem uma vasta experiência aí ao redor do mundo, já tem trabalhado por aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da mudança de paradigmas, né? Quando a gente vai trabalhar com justamente esse reconhecimento das pessoas. E é esse momento que a gente está vivendo que a gente tem que também essa quebra enorme de paradigmas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Até interessante porque a sua pergunta me remete muito um momento da minha carreira em que eu trabalhei com essa parte de reconhecimento e recompensa mais fortemente, né, mais especificamente. Então, eu ajudava a criar políticas de desenvolvimento nesse sentido. E eu lembro bem, assim, que naquela época a gente trabalhava muito com o reconhecimento padrão, né? Era uma cartilha padrão. Então, a pessoa fazia 5 anos de empresa, ela ganhava um porta-retrato. Ela fazia 10, 15 anos de empresa, ganhava um relógio. E era o mesmo relógio para todo mundo, o mesmo porta-retrato para todo mundo e tal. E eu acho que a quebra de paradigma, e tinha sempre esse lugar, né? Tinha que ser a coisa física, ou tinha que ser alguma coisa que ela podia ficar com ela, né? Guardar e tudo mais. Eu acho que a quebra de paradigma vem desse contexto que a gente está vivendo hoje. Uhum. Então, assim, aquilo que serve para um talvez não sirva para outro, talvez não seja a necessidade de carreira, de desenvolvimento de um, ou que um vai realmente reconhecer. Um porta-retrato, talvez, para uma pessoa não faça sentido nenhum, ela não vai reconhecer aquilo como um reconhecimento de fato, né? Então, acho que a quebra de paradigma, ela vem desse lugar, da gente reconhecer que os indivíduos, eles são indivíduos, né? Eles são Uhum. únicos, eles têm necessidades específicas, têm desejos e vontades específicas, e a gente poder olhar para esse processo de reconhecimento e recompensa desse lugar é quebrar paradigma. É poder olhar assim, poxa, eu não preciso ter a mesma coisa para todos, igualzinho, do mesmo jeito, do mesmo fornecedor, da mesma forma, da mesma cor, não.
Então, assim, eu posso criar a condição de usar esse processo, inclusive para que esse profissional seja um profissional mais capacitado, mais conhecedor das coisas, e isso vai ajudar com certeza o negócio, porque as pessoas sendo mais capacitadas, mais conhecedoras, mais, né, mente aberta, vai ajudar o negócio de um jeito ou de outro. Sem Então, eu acho que dúvida. vem muito desse lugar, dessa quebra de paradigmas, do tipo, talvez não precise ser igual para todo mundo, do mesmo jeito, né? É Talvez verdade. possa ser diferente, talvez a gente possa pensar em alternativas diferentes, né? Coisas diferentes, inclusive. E esse momento que a gente está vivendo é uma quebra de um paradigma, né? Sem dúvida. Das relações trabalhistas, da forma como você se coloca, talvez, dentro da empresa, dentro das suas relações interpessoais, né? Eu acho que é até interessante, né? Quer dizer, o tema em si, né? Como a gente aproveitar isso para poder desenvolver capacidades, né? Ou desenvolver um pensamento crítico no tocante a gente evoluir como profissional, né? Diante deste momento que a gente está vivendo, né? Você não concorda com isso? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é um momento muito propício para se fazer as coisas diferente, né? Diferente daquilo que a gente já fazia. Primeiro, porque o contexto está pedindo, e segundo, porque se você não fizer diferente, talvez você não vá fazer, ou se você não fizer, talvez tenha impacto. Então, realmente, o contexto ele chama para a gente sair da caixa e pensar diferente e usar os recursos que a gente tem ao nosso dispor associados, né? Eu acho que essa é uma beleza, assim. Antes a gente fazia só reconhecimento, será que agora não dá para fazer isso mais isso? E a gente ter um valor agregado nesse processo e conseguir otimizar os recursos, otimizar o tempo, otimizar a forma, enfim, né? Então, sem dúvida. Isso vem de encontro muito com o que a gente está desenvolvendo, né? Eu acho que quando a gente fala das viagens de learning, de aprendizado, a gente já estava com esse tema em voga, né? E agora a gente tentando trazer esse aprofundamento justamente para oferecer para os clientes o que a gente, enfim, tem de melhor e podendo mesclar, né? As atividades, né? Falando, por exemplo, só para que a gente possa se aprofundar um pouco mais, eu me recordo que eu comentei contigo que a gente, dentro do que a gente está já apresentando para os clientes, a gente tem 3 pilares, né? Que seria o pilar de relacionamento, o de conteúdo e de aprendizado. Então, é uma tentativa da gente mesclar, por exemplo, atividades, ativações, enfim, a palavra aqui não é exatamente única, mas a gente tentar compor um conjunto de atividades para o cliente que faça com que ele atinja um determinado objetivo de conhecimento. E aí a gente pode englobar, obviamente, atividades de mais softs, de lazer, como, por exemplo, um cooking class, uma degustação, e aí a gente misturar o cara receber na casa dele um box, né, com alguns produtos, e aí a gente vai chamar um sommelier, por exemplo, para poder fazer uma harmonização ali online na plataforma de um evento online e tudo mais. Isso seria, por exemplo, um caminho, né? Desde uma coisa um pouco mais voltada para um aprendizado mais denso, mais profundo, com temas relacionados ao que as empresas, de repente, precisem que os seus funcionários aprendam, né? Uhum. E a gente trabalha com alguns temas hoje, por exemplo, inteligência artificial, segurança cibernética, omnichannel, enfim, né? Os quais a gente traz profissionais, palestrantes e tudo mais, e a gente consegue compor um evento, né, de aprendizado, né? E a gente tinha isso, obviamente, em viagem, e hoje a gente também já pode ter de forma online, né, até por conta desse momento. Eu queria saber de você, diante do que eu disse, obviamente, que se você acredita que essas novas experiências, elas mais conectadas com os objetivos das empresas, o que elas podem contribuir numa nova visão e na motivação desses colaboradores, né? Como mesclar esse conteúdo com uma eventual diversão e o que isso tem de ganho para a empresa, para o cliente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. A primeira coisa que me vem à cabeça, Rodrigo, é que, assim,
Eu acho que se reinventar, fazer diferente, é situação sine qua non, né? Não, não se discute mais. A gente vai ter que se colocar nesse lugar de experimentar o novo, de fazer diferente mesmo e ver o que dá. E quando a gente associa essas coisas que a gente está falando, né, que você trouxe, das experiências associadas, de repente, num objetivo específico, em que isso pode estar dentro de uma trilha, dentro de, né, então a gente coloca o aprendizado, ou a gente coloca alguma coisa mais técnica, ou a gente coloca alguma coisa, mas vai trabalhando essas experiências. Na minha visão, esse é um grande goal que a gente pode pensar quando a gente fala do momento, contexto que a gente está vivendo, inclusive podendo ser virtual, porque a gente não se limita, a gente reinventa. Então, se eu não posso ir lá comer a comida tailandesa na Tailândia, eu vou fazer a experiência da culinária tailandesa na minha casa, né? E isso vai ser um chefe que vai estar me ensinando virtualmente, mas que eu vou estar ali tendo uma experiência. E isso vai associar, de um jeito ou de outro, isso vai trazer contribuições, porque a gente está falando de um lugar de aprendizado, a gente está falando de um lugar do novo, a gente está falando de um lugar que é fazer o que precisa ser feito, ainda com as limitações que a gente tem. E que pode ser muito legal, e que com Uhum. certeza, né, pelo que você falou, com certeza são experiências muito bem pensadas, muito bem trabalhadas, muito bem discutidas, muito bem avaliadas, e que conversam com o objetivo e a estratégia da empresa. Então, na minha visão, é muito, muito rico, muito valioso, né? Porque continua trabalhando no lugar do possível e do que pode trazer uma percepção de valor muito grande para quem recebe, né? E inclusive para quem está oferecendo também, porque isso pode fazer parte, inclusive, de programas, né? De reconhecimento, programas de desenvolvimento, enfim. Então, bem legal. E você trabalha muito com essa parte também de motivação e de transformação dentro de empresas, né, Magali? E Sim. eu queria que você trouxesse também um pouquinho essa experiência de como você trabalhar esse tipo de coisa dentro de um time de empresa pode realmente transformar e melhorar tanto a capacitação profissional deles quanto o rendimento da empresa, ou o lucro, ou eventualmente, enfim, o crescimento dela. Eu queria que você falasse um pouquinho de alguma experiência que você teve nesse sentido, até para a gente poder compor junto com o que a gente está aqui como empresa oferecendo, justamente, né? É. Então, acho que o que me vem é assim, quando a pessoa ela se sente pertencente e reconhecida por aquilo que ela faz, que ela entrega, mais ou menos assim, isso aqui é a minha turma, né? Estou com a minha turma e eu consigo ser reconhecido por quem eu sou, pelo que eu faço, por aquilo que eu agrego valor. Sem sombra de dúvida, essa pessoa ela vai ter uma entrega a mais, um engajamento a mais. Ela vai conseguir oferecer aquela milha a mais, porque ela está num lugar de extremo conforto, de extrema felicidade, de lugar que é um lugar que ela de verdade se sente parte, né? Então, se eu me sinto parte, eu quero contribuir. Se eu me sinto pertencente, eu quero oferecer. Se eu recebo, eu quero dar. Então, assim, tem esse lugar, né, que para mim é importante. Então, quando a gente fala desses programas ou desse tipo de ação em grupos, eu vejo que tem um ganho muito grande, porque isso faz com que crie-se esse senso de comunidade, né? Uhum. E cria-se o aprendizado coletivo. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma experiência em que aquele grupo teve a oportunidade de ter, isso pode criar uma forma e uma norma de eu aprendo junto com você aprende junto comigo, e a gente troca. E essa aprendizagem coletiva tem muito valor.
Sem Porque quando eu dúvida. estou dentro desse grupo, me sinto pertencente, eu me sinto escutado, me sinto reconhecido e tudo mais, eu posso trocar com você e receber de você. Então é um sistêmico, né? Eu dou e ofereço. E isso acontecendo de um jeito muito natural e muito forte, a troca é muito grande. Então, a empresa ganha muito com isso, os times ganham muito com isso, de maneira geral, né? Os resultados acabam sendo diferenciados porque existe satisfação. Então, realmente proporcionar isso e criar esses espaços, essas experiências para os times é algo que realmente faz muito sentido na minha visão. Que bom, que bom. A gente Não pensa sei se eu igual. respondi a sua pergunta completa. Claro, respondeu sim, respondeu sim. Não, a gente pensa muito igual, né? Bom, então eu posso entender que, enfim, quanto mais habilidade a gente puder desenvolver, né? Ou uma pessoa puder desenvolver, é, melhor ela vai se colocar como profissional, enfim, melhor ela vai poder produzir ou contribuir para a organização, né? É, e nós acreditamos, eu acredito muito que o que a gente oferece, o que esse conceito, na verdade, que é a learning, né? Seja você viajando, ou um evento online, ou enfim, o conjunto todo que a gente está falando, proporciona esse aprendizado. E quando você fala que, na verdade, o aprendizado ele acaba sendo muito melhor em grupo, eu entendo, eu concordo com você, e eu entendo porque o próprio grupo acaba se confrontando, né? Então, às vezes, você está tendo aprendizado, ou você tem um desafio que é colocado na sua frente, e o grupo tem que, de repente, transformar esse desafio em uma solução, né? E às vezes, quando você está sozinho, você tem apenas uma visão, um olhar. E quando você está, obviamente, em grupo, as diferenças se complementam, né? Quer dizer, ter grupos heterogêneos, né? É extremamente enriquecedor, né? Para uma empresa. Concorda Sem com isso, dúvida. Ana? Não, sem dúvida. Quanto mais diversidade, mais ganhos. A gente tem inúmeras pesquisas que dizem isso. Inclusive, agora saiu uma recente da América Latina que falou quanto mais diversidade, mais felicidade no trabalho. Quanto mais diversidade, mais resultados financeiros. Então, assim, a diversidade ele é algo que realmente contribui muito, né? A gente está aprendendo a fazer isso ainda, mas é algo que a gente precisa realmente olhar e focar, porque traz muitos benefícios, né? Eu percebo isso nas viagens que a gente fez, eu percebo isso no próprio time que a gente tem, né? Às vezes a gente olha para algumas pessoas, elas são extremamente diferentes, mas ao mesmo tempo muito enriquecedor, né? Porque ter divergência, né? Na verdade, significa a gente constantemente estar se colocando em teste ou estar, né, se forçando a evoluir, a melhorar como profissional, né? E eu acho que isso em todas É, as fases, as etapas da nossa vida pessoal ou profissional, né? te coloca para pensar, né? Para se questionar, né? Sem Questionar suas dúvida. verdades, enfim. É verdade. Magali, eu queria saber um pouquinho de você agora, né? Na sua visão, quais são as habilidades que você acha que vão ser mais valorizadas pelas empresas daqui para frente e que ainda, de repente, não estão sendo muito trabalhadas, né? Queria entender um pouquinho essa sua visão aí de como, inclusive, nós, né, vamos atuar para ajudar aí esse cliente a desenvolver melhor esse profissional. É. Uma das coisas que para mim ainda é um lugar onde muitas empresas precisam olhar e tal, é esse lugar do se questionar, né? Da pergunta, né? A liderança que faz perguntas ao invés de dar uma resposta, o colaborador que se sente num ambiente propício para perguntar, para questionar, para desafiar o status quo. Então, acho que tem esse lugar da pergunta que ainda a gente nasce, né, nesse ambiente perguntativo, nós seres humanos nascemos, a gente está o tempo todo curioso, a gente é os,
os inovadores originais do mundo, né? A gente nasce assim, mas ao longo do tempo esse contexto, os contextos sociais, eles vão embotando um pouco assim nosso lugar de questionar, né? Então eu acho que essa é uma habilidade que eu colocaria como importante, necessária para os indivíduos, para os colaboradores se questionarem seus negócios, questionarem os seus clientes, questionarem as soluções, questionarem seu futuro, questionarem a sua existência, enfim. Eu acho que o questionamento ele precisa estar de toda maneira instalado, né, nas pessoas, e essa possibilidade de perguntar. Mas também eu acho que tem um lugar que é o lugar, a gente fala, né, que o princípio da não comunicação é o já saber. Então, quando eu pergunto, eu também preciso estar nesse lugar do não saber, do diminuir o meu julgamento, de não querer ter resposta e saber tudo, dar solução para tudo. Então, acho que tem esse lugar que eu vou chamar de humildade, corporativa, que é também esse lugar do, peraí, eu não sei. Se colocar nesse lugar do eu não sei. Então, eu não sei, talvez eu não saiba, ou talvez eu não tenha encontrado a resposta ainda. Então, esse lugar também é um lugar importante, porque isso te abre para o novo, te abre para novas possibilidades, para caminhos ainda não pensados, né? Então, se a gente fica sempre num lugar, eu já sei, já fiz, eu sei como faz, descobrir um novo talvez seja um caminho mais árduo, né? Então, então eu penso que tá nesse lugar também do se questionar, como eu falei, e também desse lugar da permissão do não saber, é um lugar importante para os dias atuais. A gente está vivendo um contexto complexo, a gente não vai saber mesmo, a gente não vai ter resposta, a gente vai testar e vai errar, né, muitas vezes. Então, se permitir é bem necessário, né? E por fim, eu colocaria o ouvir. A gente vê a escuta, né? A gente vê tantas pesquisas, tantas pessoas e pesquisadores falando sobre essa importância da escuta, que é algo que realmente não dá para a gente hoje, no século XXI, a gente se fechar para isso, né? Então, a escuta ela é muito importante, a gente tem que aprender a fazer isso. A gente tem que se abrir para a escuta genuína, né? Para ter uma conversa, né? Que eu possa de verdade considerar o que o outro está falando, sem que eu queira que esse outro faça aquilo que eu já decidi, que eu já defini. Aqui a gente fala muito a gente usa a palavra escutativa, né? Porque às vezes as pessoas enfim, né? Parece que estão ouvindo, mas não estão escutando, ou estão escutando, mas não estão ouvindo nada, né? Essa dualidade. Engraçado, a gente tem duas orelhas e uma boca por alguma razão. A natureza é super sábia, né? Deus é super sábio. E a gente começa a escuta na barriga da nossa mãe, a gente já está escutando, né? Os médicos falam, ó, conversa com o bebê, tá, não sei o quê. E é um dos últimos sentidos que vai embora, né? Então, a gente está ali, né? Então, é uma coisa que realmente a gente precisa desenvolver. É uma habilidade que parece trivial. Eu poderia falar, não, tem que estar ligado na tecnologia, tem que estar conversando tem que entender, né, de inteligência artificial. Mas eu acho que, como ser humano, na verdade, a minha visão é que a gente tem que desenvolver os sentidos básicos de ser humano, sabe? Então, a pergunta, a escuta, esse lugar curioso de olhar para o mundo com curiosidade, para as coisas com curiosidade. Então, que a máquina não pode fazer, né? Só a gente pode fazer. Então, para mim, essas são habilidades que a gente tem que olhar e se questionar e se perguntar, tá em mim? Tá? Como é que eu posso desenvolver? E são as habilidades, na verdade, entre aspas, talvez eu vou colocar básicas, né? Que todo mundo deveria ter, é o princípio de tudo, é saber escutar de forma correta, é saber saber questionar de forma correta, é saber se colocar num lugar de humildade onde você
não sabe, como você disse, não sabe tudo. Então, se eu não sei tudo, eu estou aqui disposto a aprender e aberto ao novo. E eu acho que quando você está aberto ao novo, você absorve, seja qualquer conteúdo que for. Se você está lá para fazer um curso no Vale do Silício sobre inteligência artificial, você precisa estar aberto àquelas novas visões, aqueles novos conceitos, para poder aprender, absorver e trazer e implementar no seu negócio, né? Quer dizer, se você não, né? Não adianta nada você ser de repente um exímio técnico de informática e você não consegue conversar direito com o seu interlocutor e aí você não consegue transmitir o seu conhecimento, você não consegue vender o que você quer, né? E ouvir você falando sobre essas habilidades que relativamente são simples, né? Mas ao mesmo tempo também são difíceis de você aprender, e às vezes tem pessoas que demoram a vida toda e não conseguem desenvolver tanto elas. Me veio uma questão que tem muito a ver justamente com esse lugar de eu não sei, né? Mas eu estou disposto a descobrir o novo, que é o que acontece no que a gente vende, que é viagem, né? É a descoberta de um novo local, de uma nova cultura, de um novo sabor, de um novo cheiro, de tudo novo, de uma forma de olhar o mundo, de usos e costumes. E me veio à tona um pouco medo, né? As pessoas acabam tendo medo do novo, têm medo da mudança, e isso acarreta justamente em não, talvez, aproveitar isso que você está dizendo, ou não desenvolver melhor essas habilidades que você disse. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você lida, de repente, como na verdade, as pessoas podem lidar e como a gente pode ajudar o nosso cliente através de algum workshop ou através de uma composição de um projeto. Como lidar com o medo das pessoas ou a aversão ao novo, né? A aversão à transformação e à mudança. Uhum. Então, eu acho que tudo depende muito do background que você teve, né? Então, se você foi muito exposto a coisas muito novas, então acho que a sua biografia conta muito da sua possibilidade para esse novo ou da sua dificuldade, né, em experimentar coisas ou não. Mas também eu acho que tem um lugar que é de um convite, né? Então, eu acho que os adultos, eles aprendem muito pela necessidade do saber, né? Quando a gente olha a criança é pela pedagogia, né? Então, o adulto é pela andragogia. A andragogia trabalha muito com esse lugar da necessidade do saber. O quanto que eu preciso saber, o quanto que eu preciso me expor para esse conhecimento, para essa experiência, né? Então, se eu não preciso, talvez eu não vá querer, não vai me expor, porque não tem nenhum impulso maior do que além do meu desejo, né? Mas muitas vezes são impulsos externos que ajudam essa pessoa também a se colocar diante de um desafio, diante desse novo, e querer enfrentar isso com maior vontade ou maior disposição ou predisposição. Então, quando a gente fala, por exemplo, das viagens, das learning trips, né, que a gente tem, às vezes pode estar associado a algum projeto que a pessoa precisa entregar. Então, ela vai associar uma viagem que já tem um ganho por si. Toda viagem, na minha visão, tem muitos aprendizados, tem muitos conhecimentos envolvidos, como você falou, né? É o cheiro, é o sabor, é a culinária, é a cultura daquele lugar, são os hábitos daquilo. Então, a viagem já é uma experiência em si, né? Mas muitas vezes tem esse plus aí, essa coisa a mais, que são as necessidades que o indivíduo ele tá envolvido. Então, às vezes ele está num projeto que ele precisa, de repente, ter um olhar diferente para aquilo, e aí ele vai fazer uma viagem que vai colocá-lo, né, diante de alguma experiência que vai promover esse lugar. Peraí, deixa eu me expor aqui, deixa eu conhecer um pouco mais, deixa eu enfrentar esse medo para ter um benefício que já está previsto, né? Então, acho que tem isso. E tem as pessoas que são mais, até a biografia das pessoas, uma viagem simples, pequena, vira algo muito, né, super
fantástico, porque a pessoa vai querer comer a culinária local, ela vai querer falar com o povo local, ela vai querer fazer o que o povo local faz. Então, assim, isso são as pessoas que são mais... que já tem esse lugar da experimentação mais possível na sua vida. Então... Essas pessoas são passageiros mais fáceis, viu? Por incrível que pareça. Podem ter umas ideias malucas, mas são mais fáceis, né? E são pessoas mais disponíveis também, né? Para do tipo, né? Vamos fazer desse jeito? Vamos, tá tudo bem. Vamos ver o que isso tem para nos dar, né? Que eu posso tirar daqui? E tem as pessoas que são mais precavidas, que gostam mais da coisa mais controlada, da coisa mais detalhada. Eu sou o tipo que não me planejo muito, eu sou aquela que me jogo e vou. Eu vejo na hora quantos quilômetros são o Kruger Park para visitar. Isso é legal, às vezes, em determinado tipo de viagem mais individual, de lazer, né? Sim, exato. Fazer uma operação logística para 100 pessoas, você não consegue fazer isso, não. Né? Não, de forma alguma. Aí você tem que estar realmente muito preparado, com um apoio muito específico, porque aí também você está considerando o tempo das pessoas, né? Eu acho que tem que ter todo um cuidado que aí vocês sabem fazer muito bem, né? Mas é verdade, é verdade. Ouvindo você falar, Magali, eu acabei me lembrando um pouquinho até da minha própria experiência, né? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, enfim, né? Gosto de coisas novas, gosto de aprender o tempo todo, né? Absorver o tempo todo. E eu sempre vi o quanto é enriquecedor você viajar para culturas diferentes, porque por mais que você possa assistir uma televisão, por mais que você possa assistir um programa de cultura, você aprende. Com um livro você aprende, sem dúvida você aprende. Mas quando você utiliza todos os seus sentidos, né? Dizem que a gente tem 5, eu acho que a gente tem outros mais, né? A gente tem mais que 5 sentidos. Quando você coloca todos eles ao mesmo tempo para absorver aquela experiência, você tem um outro olhar de aprendizado sobre tudo, né? Então, não só falando, obviamente, sobre as viagens em si, de incentivo, né? Que são experiências bacanas que a gente faz, mas também as learnings, que são coisas mais focadas com conteúdo, mas você está absorvendo, porque você, né, aprendeu aquilo e já está aplicando na sua realidade, já está vendo alguns modelos aplicáveis e tal, e você aprende muito. Então, eu sempre vi o meu exemplo que eu ao viajar, né, eu tentava absorver tudo, né? Tentar dormir o mínimo possível e tentar, fazer, né? Aprender ao máximo, assim, né? Ao ponto que você está 2, 3 dias naquele destino, parece que já passou um mês que você está lá, de tanto que você absorveu, né? Mas a gente tem que lidar também com pessoas que querem ir lá para o Japão e comer arroz, feijão e bife e batata frita, né? E não é assim, né? A gente fala, puxa, tem uma coisa diferente aqui que você pode experimentar. Mas são perfis, né? A gente tem que lidar com eles, né? E principalmente dentro de uma empresa, como você mesmo fala, né? Tentar trazer um conteúdo para um grupo de profissionais, os quais, ainda que eles sejam diferentes, você vai ter uma absorção e um aprendizado único, né? Para poder ser aplicado, é um desafio muito grande, né? E eu acho que é isso que a gente consegue fazer aqui quando a gente faz aqui as nossas viagens e os próprios eventos agora que a gente está desenvolvendo, né? Eu queria, antes de mais nada, falar para quem está assistindo a gente, como sempre, que ao final dessa live aqui, a gente vai disponibilizar ela para vocês, né? Tanto no nosso canal do Instagram quanto no YouTube. Então, assim que a gente termina ela acaba ficando disponível. Então, quem entrou aí no meio da live e quiser depois retornar e ver um pouquinho do que perdeu, vai ficar disponível para vocês, tá? Obviamente, agradecer a maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo. A gente está indo agora para os, eu diria aí, uns 15 minutos finais aqui no nosso bate-papo. E eu queria fazer uma outra pergunta para você, Magali. Como eu soube, né, você também pode falar dessa sua experiência, você viveu aí em
várias partes do mundo, teve aí uma experiência muito bacana internacional, atuando dentro do universo corporativo, né? E obviamente você então viveu e sabe o quanto é importante proporcionar essas experiências para quem hoje trabalha nesse mundo tão conectado e tão multifacetado que é o nosso, né? Queria que você desse aí algumas dicas, né, para aquele empresário que de repente hoje está num lugar onde ele está tendo dificuldade de entender como é que ele vai motivar, por exemplo, a sua equipe, como é que ele vai motivar os seus parceiros comerciais, né, diante disso tudo que está acontecendo, né? Quer dizer, esse momento de pandemia maluco que a gente está vivendo, obviamente a gente vai ter o pós-pandemia, a gente vai ter a ressaca, né? Que a gente fala que a gente está numa guerra, e depois tem o pós-guerra, né? A gente tem os traumas, a gente tem uma série de coisas que a gente vai lidar, cada um dentro do seu lugar e dos seus desafios e dores. Mas como é que a gente pode dar algumas dicas para essas pessoas, seja um empresário, seja um gestor, né, de marketing, de trade, de RH, que precisa motivar esse seu time nesse momento que a gente está, né, e como é que ele pode fazer? Quais são as dicas para que a gente possa aí caminhar e reverter, obviamente, isso dentro desse momento que a gente está vivendo? Então, Rodrigo, acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é que, assim, a gente vai ter que pensar diferente mesmo, né? Fazer diferente. Eu acho que fica um pouco inviável nesse momento pegar um avião, colocar as pessoas no avião e vamos fazer uma convenção em Los Angeles, por exemplo. Não existe isso agora, né? Nesse momento, talvez. Mas talvez tenha alguma outra experiência, como você falou, por exemplo, no começo da live, que é uma experiência que vai promover algumas formas dessa pessoa viver algo que possa trazer para ela esse lugar do, peraí, estão olhando para mim, né? Estão reconhecendo que o que eu estou fazendo, estão colocando uma lupa e uma atenção e estão fazendo algo diferente, que é o que é possível ser feito agora. Então, eu acho que tem, sim, esse lugar de se abrir para o novo, de fazer diferente, né? E de fazer de um jeito que ainda assim você consiga reconhecer as pessoas, os indivíduos e os grupos, né? De um jeito que possa trazer essas experiências e promover esses espaços para que essas pessoas consigam gerar coisas novas para si. Então, eu acho que é realmente se questionar. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer com o que é possível, né? Tem um princípio que a gente trabalha muito, que assim, existe possibilidades. Mesmo diante dessa condição toda que a gente está vivendo, existe possibilidades para você reconhecer, para você recompensar, né? Então, eu acho que tem esse lugar de abertura, que eu acho que a gente precisa estar aí atento. E para mim, assim, a melhor forma é realmente você envolver as pessoas para criar essa condição, co-criar esses espaços, essa forma do reconhecimento de uma maneira que essas pessoas também reconheçam, né? Do tipo, olha, isso vai conversar comigo, isso vai conversar com aquilo que eu acredito, com aquilo que é a minha necessidade. Esse é o melhor dos mundos, né? Mas se a gente puder pensar diferente e criar soluções, estratégias, né, para mesmo assim reconhecer, valorizar e tudo, é super, super necessário. Eu vejo muito que isso é uma coisa nata de nós, seres humanos, né? Nós somos seres sociais. Nós gostamos de nos relacionar e nós gostamos de nos posicionar, né? De falar a nossa verdade, enfim, né? De conversar e tudo mais. Então, quando a gente... obviamente a gente sentiu muito isso, né? É muito engraçado. A partir do momento que a gente tinha todas as possibilidades, a gente achava que estava tudo certo. De repente, acontece algo extremamente drástico e nos coloca numa posição de isolamento, né? Onde a gente, meu Deus, e agora? Né? E você viu que o quanto foi, né? Pelo menos na minha visão, né? Eu percebi isso, o quanto foi incrivelmente interessante perceber que, mesmo com tudo isso que aconteceu, agora a gente já está em outra fase, eu estou falando naquela fase que todo mundo estava mesmo
isolados, né? Ou pelo menos os que estavam, que mesmo assim as pessoas estavam ali conectadas de alguma forma. Então, o cara tocando violão na sacada na Itália, todo mundo aplaudindo. Então, assim, a gente teve muita conexão ou muita necessidade e demonstração de que é necessária essa conexão. Então, quando a gente traz para o momento atual, e você bem trouxe, a gente ainda está no momento de transição, né? A gente sabe que os eventos presenciais eles vão voltar, alguns já voltaram em alguns segmentos, as viagens vão voltar, né? Hoje o que está acontecendo são viagens menores, são viagens dentro do Brasil, até por questões óbvias que as fronteiras ainda estão fechadas em alguns países, né? Então a ideia é, vamos viajar um pouco mais perto, vamos viajar um pouco menor, vamos viajar mais tranquilo, com contato com a natureza, né? Ou vamos fazer alguma coisa, como eu te disse, uma conexão online ou híbrida, onde a gente vai ter a gente vai receber dentro da nossa casa alguma coisa legal para fazer uma degustação, e aí a gente vai, através de uma plataforma, estar conversando, então tá interagindo, então a gente vai ter essa conexão, né? Que é o que a gente está apostando muito, obviamente, e está trabalhando junto aos nossos clientes. Alguns que nos assistem aí já estão vivendo isso, já sabem disso, né? Mas tudo isso leva ao mesmo ponto que é o que a gente conversou, né? A necessidade do ser humano de estar conectado, a necessidade do ser humano de ter o seu lugar e de entender que ele precisa ser ouvido, né? E eu acho que esse é o ponto principal, onde a gente vai poder ajudar os clientes a fazer com que os seus clientes, né? A sua rede de relacionamento não se sinta só, né? Possa ter o seu lugar de fala, possa ter o seu momento de, né? Legal, eu sou, né? Eu sou presente, eu sou querido pelo meu cliente, ele gosta de mim, opa, ele lembrou de mim, né? É um pouco disso que você também traz pra gente, né, Marlene? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. É pensar diferente mesmo. Como é que pode ser criado, né? Essas estratégias aí. Que bacana, que bacana. Ó, para finalizar, eu queria que você falasse, se você conseguir lembrar um pouquinho, desse um exemplo aí de alguma coisa que você tenha feito com algum cliente ou com algum grupo seu, né? E que teve esse resultado agregador. Se você puder lembrar de alguma ação, de alguma coisa que você trabalhou, não precisa dizer, obviamente, quem ou quando, mas dá algum exemplo, só para a gente poder entender, até como uma outra dica aí, para a gente, enfim, tentar implementar, né, alguma dica para a gente aí. Bom, são inúmeros exemplos. Eu tava hoje mesmo com um grupo aqui, fechando um programa muito bonito, muito especial, com vários líderes mais de 250 líderes que a gente está acompanhando já desde maio até agora, né? Mas eu diria que, assim, as pequenas coisas, elas fazem muita diferença na vida das pessoas. Então, às vezes sim, de repente mandar uma cesta com um Ferrero Rocher, sabe? Um bombonzinho e com aquela mensagem que faz essa pessoa ser única, sabe? De repente fazer isso e fazer uma conversa e virtual para que essa pessoa entenda que você... Então, assim, acho que as pequenas coisas, elas têm, se elas tiverem significado, elas vão gerar impacto muito grande. Então, a gente sabe que a gente está num contexto, né, que a gente está vivendo, mas essas pequenas coisas, elas podem acontecer, sempre puderam acontecer, né? E agora acabam ganhando um foco maior. Então, essas pequenas coisas, elas podem acontecer, elas devem acontecer, e elas devem ter esse lugar da experiência. Tem que ser algo que realmente faça esse outro se sentir único, né? Então, acho que esse é um... Não sei se você respondeu sua pergunta completa, mas eu vejo que esse é um lugar importante, assim. Então, você me perguntou de algum projeto, né? Desde você, no início de um programa, você mandar alguma coisa para que as pessoas... Recentemente mesmo, a gente, num programa com um cliente, a gente mandou uma cesta, um café,
Então, assim, a gente não vai ter o coffee break juntos, mas você recebeu um café especial com um negocinho para você tomar, tal, uma Moleskine que é desse programa. Então, isso é um cuidado e gera uma conexão entre as pessoas. Ah, vamos tomar, o seu café já acabou? Meu café não acabou ainda não. Uau, vou levar para você quando a gente se vê, tal, não sei o quê. Então, gera esse lugar, né? Do tchau, tô com a minha Sem dúvida. xícara aqui. Então, é simples, mas é muito, muito simbólico, né? O que eu percebo é que, por mais rebuscado que a gente possa pensar em algum projeto, né, é justamente aquilo, é o cuidado pessoal de todos os detalhes e a simplicidade que vai realmente fazer a diferença. A gente desenvolve, obviamente, viagem de incentivo é isso, né? Cuidar de todos os detalhes minimamente, né? Paparicar o cara como se ele fosse um rei e aí ele fala, caramba, é isso aqui, né? E mostrar para ele que ele tem um valor efetivo para a gente, né? Eu digo no caso do nosso cliente, pela atuação dele, pelo prêmio que ele ganhou, enfim, né? Obviamente a gente trabalha isso muito bem, né? Tanto nós como os nossos clientes também sabem disso. Alguns aqui que eu estou vendo que estão assistindo a gente também fazem, obviamente, dentro das suas empresas. Essa coisa que você trouxe do Ferreira, essa coisa a gente faz muito, né? A gente teve a oportunidade no lançamento do TM Conecta, que é esse nosso novo produto, a gente viver isso um pouquinho, como eu falei, com os nossos clientes, né? Essa interação, né? Então, beber um vinho junto, degustar alguma outra coisa junto, né? O café da manhã, então, eventualmente, vai ter uma reunião de vendas. É chato, vai ter que fazer online, mas não, vamos aqui, cada um receber o seu kitzinho de café, a gente vai descontrair tomando isso, falando alguma coisa, né? Isso faz com que o cliente realmente se sinta muito querido. Né? Exatamente. Que bacana. Então, estamos alinhados. Que bom. Legal. Foi muito legal conversar com você, Magali. Eu acho que a gente tem ainda, obviamente, esse papo poderia ir longe, né? Seria muito melhor regado a um bom vinho, obviamente. Pode combinar em outras ocasiões, tá? Eu sei que você... eu já estava conversando, inclusive, com a nossa amiga em comum, a Yara, né? Ela me contou, obviamente, aí que a gente ainda pode desenvolver muita coisa junto. Então... vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Para quem, na verdade, está chegando também agora e quem também não viu o início da conversa, né? A Magali é uma super especialista em coaching, action learning, é presidente de uma... eu vou ver se eu leio do agora, né? WILE, né? É presidente do WILE, que é o World Institute of Action Learning, né? Com certeza é uma pessoa que a gente aí, a TMI, vai ter como parceira para poder trabalhar e desenvolver workshops e desenvolver coisas muito interessantes aí dentro do TMI Conecta, né? Trazendo para vocês, nossos clientes, justamente essa plataforma de workshops, de ativações e de eventos com conteúdo um pouco mais denso, né? Que a gente pode oferecer para vocês e trabalhar suas equipes de venda, trabalhar as N necessidades que possam surgir, tá? Então, mais uma vez, agradecer você, Magali, por essa oportunidade. Rodrigo. Né? Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, né? Que nos deram audiência aí nesse bate-papo. Falar novamente que assim que a gente concluir a live, a gente vai colocar essa live tanto no Instagram quanto no nosso canal do YouTube. Então, para quem perdeu aí o começo da live, pode revisitar e vê-la toda, tá ok? E mais uma vez estamos à disposição. Quem tiver alguma dúvida sobre o TMI Conecta, né, pode entrar em contato conosco através, mais uma vez, dos nossos canais. Pode mandar um direct aí no Instagram, que a gente depois responde e entra em contato, né? E, mais uma vez, né, olhar com muita positividade para o futuro. Tenho certeza que a gente ainda está passando por isso, mas a gente vai ter muita coisa boa vindo pela frente. Ainda que a gente, nesse final de 2020, início de 2021, a gente vai viajar aqui pertinho, né? Assim como a nossa revista nacional fala, alguns dos destinos nacionais, a gente vai fazer muito evento, às vezes online, evento híbrido, alguma coisa assim, e logo mais a gente vai começar a voltar a viajar ali para fora e tudo mais. Mas o importante é a gente continuar falando com os nossos clientes, com a nossa base, continuar se relacionando com eles, continuar mostrando para eles que eles são importantes, que estamos juntos, né? E que a gente vai em frente
vamos chegar ao nosso objetivo, né? Muito bom. Independente de qual formato for, tá? Eu costumo dizer que é importante a gente sonhar, né, Rodrigo? A gente não pode perder a possibilidade de sonhar. Então, como você falou, esse ano talvez a gente tenha que sonhar diferente, né? Mas a gente pode continuar sonhando. Então, a gente Sem pode dúvida. continuar pensando no futuro, o que pode ser o ano que vem, o que pode ser, né? Vamos recuar um pouco agora, mas o sonho precisa estar vivo. É verdade. Não, e eu falo para a turma, né, que trabalha comigo, né, que eu costumo ser a pessoa que tem aquelas ideias malucas, né? Mas tem que ter um maluco para ter umas ideias que Claro. né, algumas a gente alcança lá. Exato. E eu falo para eles que, olha, gente, sonhar alto dá o mesmo trabalho que sonhar baixo, né? Então, assim, vamos sonhar bem alto mesmo, né? Vamos pensar, né, muita coisa boa ali para frente, porque é o mesmo trabalho que sonhar pouco. Eu costumo sonhar muito, né? Aí a gente sempre vai estar alcançando o objetivo. Muito Magali, bom. mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, prazerzão foi meu. E estou super à disposição. Perfeito, te agradeço. Gente que está nos escutando, muito obrigado, valeu e até a nossa próxima live. Um grande abraço a todos, ótimo final de quarta-feira e ótima semana para todos. Legal. Obrigada, Rodrigo. Um beijo. Beijo a todos. Um beijo, Tchau. Magali. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau. Até mais.